Fala, meu povo, como é que vocês estão? Muito bom sábado para quem está assistindo isso assim que lançou. Muito bom final de semana ou boa semana para quem está assistindo isso em outros períodos. Ó, vocês façam um favor de fazer o que vocês sabem que tem que fazer quando vocês gostam de alguma coisa no YouTube ou quando vocês querem apoiar um tipo de conteúdo. Não preciso nem ficar falando aqui, mas é sábado. Tive que passar roupa para fazer, porque estava amassado. Tive que arrumar minha casa para fazer também, fechar a persiana. E fiz até anotações. Tem umas anotações que nem é disso, é de outras coisas que eu tive que gravar também. Mas enfim, eu quero explicar aqui a contratação do Robert Lewandowski e em um pouco de números, economicamente e dentro de campo, o que ele pode ser bom para o Barcelona. Quero falar essas duas questões. E também falar um pouco de um problema que o Barcelona passa a ter chamado Aubameyang. A partir de agora, pelo menos um problema econômico. Trazer até o microfone mais aqui para perto. Vocês depois vão falar que tá baixo. Deve estar mesmo, mas é o máximo que eu consegui deixar aqui. Então vamos lá. Eu participei recentemente do Flow e lá me perguntaram sobre Lewandowski, que eu falava que achava que ia fechar com o Barcelona e que ele se pagava dentro de campo na Liga dos Campeões. Eu tô vendo que tem muita gente me mandando mensagem hoje pedindo para eu explicar isso de uma forma melhor do que eu fiz lá, porque estava falando sobre muitas coisas e praticamente só citei isso. Então eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com o Lewandowski que se paga na Liga dos Campeões. Tomando como base na Liga dos Campeões passada, a premiação por vitória, por classificação, por desempenho na competição, o que acontece? O Barcelona caiu na primeira fase com 2 vitórias e um empate. Uma vitória na primeira fase da Champions, em qualquer fase da competição, uma vitória na Liga dos Campeões te dá 2 milhões e 700 mil euros, um empate te dá 900 mil euros. Então, se o Barcelona tivesse simplesmente vencido o Benfica no Camp Nou e se classificado com 9 pontos, ele teria ganhado 2 milhões e 700 de cada vitória sobre o Dinamo de Kiev e 1 milhão e 800 euros a mais de ter vencido o Benfica, né? Porque ele ganhou 900 com empate, tivesse sido 1 a 0, tinha ganhado do Benfica e tinha se classificado. O que isso tem a ver com o Lewandowski? Que o Barcelona teve naquele jogo contra o Benfica o Yusuf Demir como seu jogador mais perigoso. E quando entrou o Dembélé, estreando na temporada para jogar 15 minutos no final, 20 minutos no final, o Barcelona foi outro time. Ou seja, se tivesse um jogador com poder de fogo do Lewandowski, a história, eu estou certo disso, teria sido bastante diferente e o Barcelona teria pelo menos ganhado mais 1 milhão e 800 mil da vitória do Benfica. Para se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, a UEFA paga um prêmio de 9 milhões e 600 mil euros. Depois eu vou fazer a matemática toda aqui de quanto vai dar. Um match day, que é o termo que usam, né? Para um dia de jogo no Camp Nou, com bilheteria, exploração do estádio, venda de camarotes e tal, dá mais ou menos 3 milhões de euros. Eu estou tomando como base esses 3 milhões de euros. O que o Barcelona ganhou na temporada 2018-2019 em Champions League, que foi 17 milhões de euros em 6 jogos. Dá mais ou menos 3 milhões. Isso foi há 3 anos, então talvez fosse até um pouco mais, mas dá mais ou menos 3 milhões de euros por jogo. E ainda tem uma fatia que chama de marketing pool. É basicamente direitos de televisão. Explicar para vocês muito rapidamente o que é. A UEFA divide lá quantias que vai pagar para cada clube e tal, cada vitória, cada avanço de fase e tal, e tem uma parte que é destinada a marketing pool. E aí quanto mais se vende, né, quanto mais forte a sua liga, quanto melhor você vende os seus direitos de transmissão, a sua liga vende os direitos de transmissão, o seu país vende os seus direitos de transmissão, mais vai ganhar. O Barcelona, como tinha se classificado como terceiro colocado de La Liga, ele ganhou 20%, você divide ali 100% de direitos para os espanhóis. Então 50% é por classificação no Campeonato Espanhol. O campeão leva 40%, o segundo colocado 30%, o terceiro colocado 20%, o quarto colocado 10%. Então o Atlético de Madrid, que tinha sido campeão, levou 40% desse primeiro valor, Real Madrid 30%, Barcelona 20%, Sevilha 10%. E depois, a cada jogo, se divide quantos jogos os espanhóis fizeram, quanto que se recebeu por aquilo, e quem jogou mais, quem jogou menos, ganha menos. Basicamente, cada jogo se recebe 600 mil euros. Então, o Barcelona, não tendo ido para as oitavas de final da Champions, ele perdeu 1 milhão e 200 mil euros de cota de televisão, de marketing pool, que é a cota de televisão. Então, o Barcelona perdeu 1 milhão e 200 mil euros nisso. Então, se a gente somar o dinheiro de classificação da UEFA, o dinheiro da vitória no jogo, o estádio, mais os direitos de TV, dá 15 milhões e 700 mil euros que o Barcelona perdeu simplesmente por não ter se classificado para as oitavas, por não ter feito um gol no Benfica no Camp Nou e ter ficado por ali. Nas contas do Barça estava a chegar, e sempre está no orçamento do Barcelona, chegar pelo menos nas quartas de final. Aí você pega que para chegar nas quartas de final, a UEFA te paga mais 10 milhões e meio.
Você ganha mais 3 milhões de estádio, mais 1,2 milhões de TV, dá mais 14,7 milhões. Isso, fora que para chegar nas quartas de final você tem que empatar ou vencer jogo, né? Então aqui vai mais ou menos 3 milhões a mais. Daria mais ou menos 33 milhões de euros que o Barcelona ganharia se tivesse chegado até as quartas de final da Liga dos Campeões. Com o Lewandowski custando 50 milhões, como acabou sendo, não se paga em um ano, né? Quando eu disse que o Barcelona pagaria o Lewandowski classificando para a Champions e tal, estava se falando em 30, 35 milhões que o Bayern de Munique poderia aceitar, o que pelo menos o Barcelona estava oferecendo pelo Leva. Mas já dá para ter aqui uma noção do que o Gol é capaz de fazer, né? Quanto dinheiro o Gol é capaz de te dar. Como você não ganhar os seus jogos, você não ter um time competitivo e tal, vai te tirando o poder de ganhar dinheiro. Então, de vez em quando, gastar muito dinheiro é perigoso? É perigoso, mas quando você tem resultados dentro de campo, te dá uma compensação econômica que paga os riscos que você precisou correr para aquilo. Por exemplo, o Barcelona investiu um dinheiro pesado em janeiro para contratar Ferran, Aubameyang e tal, mas o Barcelona tendo ficado em segundo lugar de La Liga, ele ganhou com o marketing pool da UEFA cerca de 8 milhões de euros, 9 milhões de euros por aí, e mais a participação na Supercopa da Espanha. Se o Barcelona não fosse segundo colocado, ele não ia participar, que dá mais 8 milhões e meio de euros. O Barcelona ganhou 17 milhões de euros para ser vice-campeão de La Liga. Então foi muito importante ser vice-campeão de La Liga. O que eu digo que é o problema econômico aqui, Aubameyang, o Barça assinou com um atacante de 32 anos até 2025, que chegou ganhando muito pouco por conta do fair play financeiro, mas que agora vai disparar o seu salário. Por aqui fala-se que ele vai ganhar mais de 10 milhões de euros por ano, por um jogador que vai ser reserva do Lewandowski. E o Leva joga praticamente tudo. No Bayern de Munique ele não fica de fora de nenhum jogo, ele raramente se machuca. Até acho que é mais saudável, com o passar do tempo, ele ser um pouco mais dosado, especialmente quando você tem um bom reserva para colocar, como é o caso do Aubameyang. Mas você vai ter um reserva muito caro, velho, sem mercado para vender, né? Ninguém vai comprar o Aubameyang ganhando o que ele ganha e tal. Então é um problema econômico que o Barcelona vai ter. Eu lembro até que quando saiu a possibilidade do Barça contratar o Lewandowski, eu disse não faz sentido, porque você já tem um atacante experiente que vai ganhar muito dinheiro. É claro que o Lewandowski é melhor do que o Oba. E é claro que é melhor ter o Leva do que o Oba no seu ataque titular. Mas do ponto de vista econômico, para mim fazia pouco sentido. Mas quem tem, no final das contas, todo o balanço econômico do clube, sabe o músculo financeiro que o clube tem, é o João Laporta e os seus diretores, então eles devem saber melhor do que eu sobre isso. Dentro de campo, olha só para vocês terem uma ideia da influência que o Lewandowski pode ter. Ele fez essa temporada, a última pelo Bayern, 50 gols e deu 6 assistências. Quem mais participou de gols no Barcelona foram Memphis, Dembélé e Jordi Alba. 15 gols. Dembélé, 14 assistências mais Dembélé 15 gols, entre gols e assistências, Memphis também, o Jordi Alba também. Depois vem o Aubameyang com 14 e o Ferran Torres com 13. O Lewandowski participou sozinho dos 3 melhores participantes de gols do Barcelona. Se somar Memphis, Dembélé, Jordi Alba 45, o Leva sozinho participou de 56. E quando o Barcelona perde o Messi, ele tem um grande problema. O que você faz em 50 gols? Você sofre uma barbaridade, que foi o que o Barcelona sofreu, especialmente na primeira parte da temporada. Na segunda, com a chegada do Aubameyang, que te deu 14 gols em participação, do Ferran, que te deu 13, e do Dembélé, que jogou a segunda parte da temporada e também te deu 15, você conseguiu ter essa recuperação de gols, tanto que o Barcelona teve um aproveitamento a partir de fevereiro, quando esses caras entraram, de quase 80% em La Liga, que ele brigou na Europa League, goleando o Napoli, enfim, teve aquele mau jogo em casa contra o Eintracht Frankfurt, mas era um time para chegar mais longe para brigar, não fosse aquele jogo estranhíssimo como foi. Então o Lewandowski vai te dar, com os gols que ele é capaz de fazer, um desempenho econômico ou uma força econômica, porque o Barcelona tende a ir mais longe nas competições. Tem um outro tipo de dinheiro que não dá para contar aqui, que é o que ele vai atrair de volta de turista para o Camp Nou, o que ele vai atrair de venda de camisa, e aí é o negócio do merchandising que o Barcelona até está tentando negociar, que o Barcelona, tudo que se vende em Barcelona, ele ganha esse dinheiro 100% para ele, então tudo que se vender aqui com a chegada de um jogador midiático como é o Lewandowski, pode trazer retorno para o clube, pode trazer de novo bilheteria, porque o Camp Nou estava ficando praticamente um estádio já sem turistas, só com torcedor local. E é muito bom que tenha o torcedor local, mas o turista dá muito dinheiro, porque os ingressos são muito caros na bilheteria do Camp Nou. E fora esses gols de ir se classificando, passando de fase na Liga dos Campeões, o que é ótimo esportivamente para o clube, mas também é ótimo para as finanças do clube.
Então, contratar o Lewandowski por 50 milhões de euros, 4 anos de contrato, é pesado, é arriscado? Mas isso aqui ajuda a justificar a contratação de um atacante assim, de um atacante potente assim. É por isso que o Barcelona contrata o Lewandowski. Vamos ver quando ele começar a jogar. Eu acho que é um atacante que, agora falando de futebol, que em características entra muito no estilo de jogo do Barça, porque o Barcelona não precisa de um centroavante rápido que corra 40 metros. Os adversários do Barça normalmente jogam atrás, e aí o Barcelona precisa de alguém que trabalhe muito bem em espaços curtos, e o Leva faz isso muito melhor que o Aubameyang. O Aubameyang é um atacante mais para velocidade, para quando as defesas estão jogando avançadas, do que é o Leva. Quando as defesas jogam avançadas, o que o Lewandowski faz é fixar 2 zagueiros para os pontas entrarem nos espaços que ele deixa por ali. O Barcelona não é um time que joga de contra-ataque, então ele não precisa ter um 9 rápido, como por exemplo o Chelsea com o Timo Werner, ou com o Lukaku, que é uma peça diferente, né? Porque o Werner você dá a bola na frente para ele correr. O Lukaku ele precisa dominar, girar e a partir daí arrancar e ganhar em velocidade. Por exemplo, o gol da Bélgica contra o Brasil, aquela jogada que ele faz. Então, até para características de atacante de velocidade, você tem diferenças entre Lukaku e Timo Werner e como que o seu time vai entregar a bola para esse atacante. Para o Leva, fora da área, usa muito melhor o corpo do que faz Memphis, que é um cara corpulento, mas que não usa tão bem o corpo. O Leva usa muito melhor, combina, sabe jogar no estilo do jogo do Barça, porque desde que o Guardiola foi para lá, o Bayern de Munique fez isso muitas vezes. Tem uma diferença, que o Thomas Müller jogava quase sempre atrás do Lewandowski, o Barça joga com 2 pontas, 2 meias, 1 9. O Bayern muitas vezes, embora fosse um time que variou demais, jogava com um, que é o Thomas Müller, 2 abertos, e o Leva. Então o Leva fazia muita parede para o Thomas Müller, que estava logo atrás dele. No Barcelona ele não vai ter um jogador tão próximo assim para entregar a bola quando ele estiver de costas fora da área. Mas enfim, tem capacidade de jogar em espaço curto, se coloca muito bem. Para o jogo de posição do Barcelona é fundamental que o atacante se coloque bem dentro da área para receber cruzamento, para abrir espaço, para fazer tabela. Enfim, as características dele, não só os gols que ele faz, mas as características de jogo dele ajudam e encaixam muito bem no Barcelona. Vamos ver dentro de campo se toda essa teoria aqui depois acaba funcionando. Mas eu acho que economicamente é uma boa aposta do Barcelona, por tudo que ele pode dar. Esportivamente, é um cara que faz 153 gols nas últimas 3 temporadas e a quantidade de pontos que o Barcelona deixou pelo caminho e que vai deixar, que não vai mais deixar, porque tem um atacante capaz de resolver os jogos e tal, é muito grande. O Lewandowski faz o Barcelona mudar de patamar. Vamos ver dentro de campo, né, meu povo? Uma coisa, teoria que é maravilhosa. Dentro de campo depois a gente vai ver. Tá falado? Ficou longuíssimo isso aqui. Eu tô perdendo o costume de fazer vídeo curto, hein? Depois vocês falam aí nos comentários se vocês querem vídeo mais curto ou não. Mas isso é o que eu tenho para dizer sobre Robert Lewandowski no Barcelona, motivos econômicos e técnicos para o Barcelona apostar num cara de 33 anos. Muito obrigado para vocês. Final de semana, não precisa ter juízo não. Vocês façam favor de aproveitar. Vocês aproveitem o final de semana, juízo a partir de segunda-feira. Valeu, meu povo. Tchau.